Boa noite, tudo bem com vocês? É o Daniel Gunnar, aqui de Curitiba. Então, essa noite nós vamos falar sobre a logística Lean. Então, primeiramente, vamos falar sobre a questão dos modais, né? Então, quando nós falamos da logística Lean, nós temos aqui os principais modais, né? Então, nós temos o modal aéreo, que é hoje um dos modais mais rápidos que nós temos, mas um dos modais mais caros, né? Então, em muitos casos, nós acabamos utilizando esse modal para compras emergenciais, devido ser mais rápido, mas é o mais caro. Então, nós estamos falando em torno de 20% a 25% do uso. Quando nós temos o modal rodoviário, que hoje perdura em torno de 70%, né? O modal ferroviário, apesar de ser muito pouco utilizado no país, é um modal que transporta grandes quantidades de produtos. O modal marítimo, né? E aí nós temos o modal fluvial lacustre, que são feitos por rios. E está faltando o modal, que é o modal dutoviário, onde nós temos 3 segmentos dentro do modal dutoviário. O oleoduto, o gasoduto e o mineroduto. Então, só para a gente iniciar, antes da gente iniciar, de fato, a questão da logística, a gente precisa saber a evolução, né, do conceito. É óbvio que a logística, ela teve um início lá na Idade da Pedra, né? Então, desde os primórdios, o homem já pensava em transportar, em armazenar produtos, até para proteção da sua prole, mas esse é um assunto que nós vamos deixar para falar, talvez, num outro encontro. Depois teve a fase da guerra, né? Então, a Primeira e Segunda Guerra, mas, inicialmente, a fase 1, né? Nós tivemos aqui a fase 1, que foi de 1950 até 1964, que foi a origem da disciplina. Então, o que nós tínhamos lá? Proliferação de produtos com baixa capacidade de distribuição. Então, nós produzíamos, mas não conseguíamos entregar isso. O merchandising de mercado era desordenado, quer dizer, todo mundo vendia de tudo. Então, não tinha uma ordem de produção, uma ordem de mercado, comprar direto do distribuidor, direto do fabricante, então todo mundo vendia de tudo. A pressão para baixar custo era muito grande, porém os sistemas contábeis não eram projetados para medir a distribuição física. Então a contabilidade não conseguia saber qual era o maior custo quando eu ia fazer essa entrega. É o diesel, é o pneu, é o transporte aéreo, é o marítimo, qual que é, de fato, o maior custo dentro dessa distribuição. Depois nós tivemos a segunda fase, né, que foi de 65 até 1979. Né? Nessa época aconteceu uma coisa muito bacana, né? Um cara chamado Ronald Ballou. O Ronald Ballou era o PhD em produção, formado pela Universidade de Harvard. Então, esse cara começou a proliferar, então, as informações pelo mundo, né? Então, ali, quando ele começa a fazer essa proliferação de informações, ele começa a perceber que a implicação da receita com o serviço ao cliente começa a ter um grande reconhecimento. Então, eu já começo a pensar em que serviço o meu cliente quer. Ele não quer só que eu entregue, né? Nessa época também, com a expansão da tecnologia da informação, nasce um conceito chamado MRP. Então, para quem não sabe o que é MRP, na linguagem da produção, é planejamento de recursos materiais, ou Materials Resources Planning. Então, eu começo já a fazer programação de produção através desse software. E, claro, o crescimento das operações multinacionais. Em Curitiba aconteceu isso no início dos anos 80, quando a Volvo chegou em Curitiba, a Bosch, né, a Volvo sueca, a Bosch alemã, a própria CNH, que hoje é do grupo Fiat, mas era do grupo Ford, chegou então aqui na nossa região. Então você já começa a analisar o seguinte:
eu começo a observar a fonte de suprimento, quer dizer, quem é o meu fornecedor. Opa, tudo bem? Nós tivemos aqui um contratempo, travou a live aqui, mas voltamos. Eu gostaria só de saber de vocês, aonde que parou essa live? Eu estava no slide da fase 3 da logística, onde que travou? Ok. Então, vamos voltar aqui. Fase 2. É aqui que nós estamos, então? Fase 2. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá, então. Bom, então nós tínhamos parado, peço desculpa a vocês aí, foi algum erro meu. Então, nós tínhamos parado na fase 2, eu tinha falado. Ok? Ok, então vamos lá, gente. Vamos lá. Então, nós tínhamos parado aqui na fase 1, falei sobre a evolução, né? A fase 1. Aí, em 65 a 79, nós tivemos o período da maturidade desse conceito, onde nós já começamos a ver a implicação da receita versus serviço ao cliente, né? Distribuição física, então começa a ter um aumento do reconhecimento pela clientela. Eu começo a desenvolver o conceito de MRP, ou seja, o MRP, na tradução do inglês para o português, planejamento de recursos materiais, então a produção já começa a fazer gestão de produção através desse software. Obviamente que os computadores começam a ter uma evolução muito rápida nessa época, e, claro, as operações multinacionais começam a sair dos seus países de origem e começam a ir para outros países. Então, por exemplo, aqui em Curitiba aconteceu a chegada da Volvo, né, da Suécia, no início dos anos 80, a Bosch da Alemanha. Então, já começa a ver de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, a fonte de suprimentos já começa a receber essas informações do setor de compras, né? Então as operações, as plantas começam a fazer a gestão desse processo através do MRP, e aí, consequentemente, eu produzo o produto final e já começo a fazer, então, essa distribuição física ao meu cliente final, certo? Então, só para constar, nos anos 60, ali, mais ou menos 1966, 65, 66, um cara chamado Ronald H. Ballou foi o grande precursor da logística do mundo. Ele era PhD em gestão da produção, então ele começa a disseminar pelo mundo as informações da área de logística, né? Então, a logística tradicional, o que, que ela fazia somente? O ato de entregar o produto certo no lugar certo, né? Então, ela tinha lá um determinado tempo para entregar, e nessa questão, ele tinha uma abordagem mais sistêmica, né? Então,
não se falava em integração de processo. Então, era mais funcional, né? E cada departamento fazia a sua parte. Ou seja, não existia essa integração da cadeia. Então, a indústria produzia, né? O operador logístico próprio ou terceiro entregava, né? Produzia. Eu deixava esse produto no ponto de venda e o consumidor final, consequentemente, ia lá comprar esse produto. E aí, o que aconteceu no início dos anos 90? No início dos anos 90, a logística começa, então, a ter uma mudança muito radical. Ou seja, nesse ano, eu comecei a trabalhar. Então, foi ali em 1993, quando eu tive o primeiro contato com logística, certo? Então, você veja aqui, ó, você já começa a ter uma gestão em 360 graus da logística. Então, a logística em balde, a logística de entrada, através da programação do cliente, do pedido, através do vendas, do marketing que vende esse produto, chega na gestão de produção, a produção vai gerir esse pedido essa ordem de produção, ela precisa também se envolver com a área de estoques, o estoque precisa estar funcionando, precisa estar redondo, não posso ter estoque furado, esse estoque vai fazer essa gestão desses materiais, vou passar para o departamento de compras, o departamento de compras já começa a trabalhar com gestão de categorias, ou seja, através de contratos, pedidos de compra, é a gestão de parceria mesmo. E o fornecedor, possivelmente, vai entregar esse produto, vou produzir e vou armazenar esse produto, seja ele produto acabado ou produto semi-acabado, e vou entregar isso através da distribuição, que é a logística de saída, né, a logística outbound, com a entrega final ao cliente. Obviamente que essa cadeia de suprimentos, ela é gerida através de um fluxo de informações. E esse fluxo de informações, eu coloquei aqui, que ele precisa ser gerido através de um sistema. Eu coloquei aqui o SAP, porque o SAP é um sistema que eu trabalhei muito tempo e conheço, né, um sistema hoje um dos mais completos, na minha opinião. E aí, através desse tempo, né, então você tem aqui um tempo X para cada processo, cada um tem o seu tempo, eu vou conseguir entregar esse produto ao meu cliente final. Tudo isso é gerido por quem? Pelo gestor de logística, né? Por isso que ele é o super-homem, né? E aí eu não falo ainda de logística reversa, porque a logística reversa, na minha opinião, não é só papel, plástico, óleo, enfim. A logística reversa é o pós-venda, tá? É você vender o produto para o teu cliente, certo? Entregar no tempo que ele pediu, na quantidade que ele quis, que ele pediu, no preço que seja acessível, e você receber um feedback do teu cliente, olha, fui muito bem atendido, fui muito bem assessorado pela sua empresa e eu prometo que eu vou voltar a comprar, com certeza, num segundo momento, certo? Então, nesse momento, eu abro para vocês algumas perguntas que vocês queiram fazer, eu estou à disposição. Quem quiser fazer essas perguntas aí, eu vou respondendo online aqui para vocês, ok? Bom, então é o seguinte, nós vamos seguir então com, com o nosso curso, daí aqueles que tiverem perguntas podem ficar à vontade, podem me perguntando, eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Muito bem. Vamos falar então, após essa evolução dos anos 90 para cá, a logística e as ferramentas do Lean, né? Vamos lá. Então, o que é a logística Lean?
A atividade logística se baseia no modelo de gestão denominado Sistema Lean. Então, ela é uma filosofia de gestão que nasceu dentro da Toyota nos anos 70. Ou seja, o pós-guerra, Toyota, Japão estava totalmente destruído e a história fala que os Estados Unidos ajudou muito o Japão na reconstrução, ajudou muito o Japão na reconstrução da Europa e dos Estados Unidos. Né? Então, eles tinham poucos recursos, pouco dinheiro, e começaram a investir, então, num trabalho mais enxuto. Por isso que o sistema é Lean, sistema enxuto, né? Ou logística enxuta. Então, qual que é o objetivo da logística Lean? É identificar em qualquer processo produtivo, né? Em qualquer processo produtivo, as atividades que agregam valor aos clientes. Então, é isso que realmente o cliente está disposto a pagar, né? Então, essa atividade que agrega valor ao produto, ao serviço final, é isso que o cliente vai pagar para a sua empresa. E eliminar, obviamente, do seu processo aquilo que não agrega, e isso o cliente não vai pagar, entende? É óbvio que algumas atividades no dia a dia que não agregam valor, você vai ter que colocar isso no teu processo, mas aí basta saber, e aí fica a pergunta no ar, será que o cliente vai pagar por isso? Né? Então, quando a gente fala de logística enxuta, né, eu sempre dou um exemplo quando ministro aulas aí pelo Brasil todo, quando um cliente pede um produto urgente ou um serviço urgente, nós prontamente atendemos, ponto. Será que o cliente ele está disposto a pagar por isso? E aí eu quero deixar essa pergunta no ar para vocês. Quem é que paga os prejuízos? Então é isso que eu sempre preguei e aprendi na prática. Essas atividades que não agregam valor, né, em alguns processos, eu chamaria isso de logística emergente, logística de emergência. E será que eu vou conseguir dissolver isso dentro da minha cadeia logística? Então, cabe a você, gestor ou gestora de logística, entender que quando eu vou implantar uma filosofia Lean, uma filosofia de logística enxuta, eu preciso saber exatamente quais são os meus custos logísticos. E esse custo logístico, quanto ele representa na minha cadeia, certo? Então, esse prejuízo, né, esse prejuízo que a minha companhia vai ter, será que o cliente está disposto a pagar? Então, fica a pergunta no ar para vocês aí, tá? Então, na logística enxuta, todo o processo da logística tradicional, né, que não agregue valor ao produto ou serviço final, ele vai ser visto como desperdício. Então, eu costumo dizer que, diariamente, as empresas perdem pepitas de ouro pelo ralo. Todo dia, pepitas de ouro. Porque não analisam esses desperdícios. Então, para isso, nós, como gestores de logística, eu sou muito pragmático no que eu falo. Nós temos que, primeiro passo, é arrumar a nossa casa, certo? Aonde eu estou errando? O que está errado? E aí eu me sinto à vontade, certo? De voltar aqui nesse slide, certo? E analisar cada ponto desse processo aqui. Será que esses processos principais aqui estão funcionando? Aí fica a pergunta no ar. Estão funcionando? Se o teu estoque está furado, vai acarretar problema na produção. Se o teu compras não tem os processos desenhados, os POPs, procedimento operacional padrão, não tem um sistema de compras, uma política de compras, não tem uma política de armazenagem, não tem uma política de distribuição, será que eu vou conseguir passar aqui para o meu cliente esses desperdícios? E fica a pergunta no ar para vocês, ok? Então, lá no livro Lexo Lean, suponhamos então que a empresa A, né, um varejista qualquer, venda diretamente ao cliente da empresa B. Por exemplo, um fabricante.
e ele trabalha com base em previsões de vendas. A adoção da logística Lean, então, o que ela envolveria? A instalação de um sinal de puxar no varejista. Ou seja, o varejista, conforme os estoques forem abaixando, ele vai mandar, então, uma informação lá para o fabricante para puxar esse reabastecimento ou essa produção, né? Então, com ali pequenas quantidades de artigos, conforme fossem vendidas, né, instruindo, então, o fabricante a repor exatamente tal quantidade, né? Então, eu tenho observado, que eu também trabalho com outros temas, por exemplo, na gestão de estoques. O cara consome uma média de 10, ele compra 100. Por quê? Se ele consome uma média de 10 e ele comprou 100, ele tem estoque para 10 meses. Eu vou fazer o que com esse material parado do estoque? Então, esse estoque fica parado, né? E estoque parado é dinheiro parado. Muitas vezes, dependendo da quantidade, eu vou ter que pegar um modal de transporte, e aí a gente fala do modal rodoviário, que é o mais usado hoje, principalmente no Brasil. Muitas vezes eu vou ter que fechar uma carreta para trazer esse produto, e às vezes eu podia trazer num caminhão menor, ou às vezes até num carro, né? Às vezes até no motoboy, vamos lá. E aí eu tenho que dispor de um modal mais robusto para trazer esse produto, sendo que eu poderia trabalhar com um sistema mais puxado conforme os meus produtos fossem consumindo. Mas para isso eu preciso fazer gestão de categorias, ou seja, gestão de estoques. E o fabricante, né, por sua vez, né, instruiria seus fornecedores a repor rapidamente a quantidade exata vendida ao varejista. E assim por diante, ao extremo inicial do fluxo de valor. E aí, quando a gente fala de fluxo de valor, e aí eu volto naquele desenho, desculpa, da cadeia de suprimentos, todos têm que falar a mesma língua, né? Então, é uma gestão de informação complexa, muito complexa. Porque se em algum momento da cadeia de suprimentos, um daqueles atores da cadeia não estiver muito bem conectados um com o outro, vai dar problema, ok? Então, aqui você pega um desenho de uma logística, né? Então, você veja aqui a logística integrada. Então, eu tenho o desenvolvimento e engenharia do produto e fabricação através de um fluxo de informações que vai ser passado para quem? Para os fornecedores, perfeito? Fornecedores menores, fornecedores maiores, né? Esse fornecedor, consequentemente, vai fazer o abastecimento dessa minha produção, ou desse meu mercado, né? Do meu comércio, seja o que for, né? A produção, para quem trabalha com produção, vai produzir através desse abastecimento, através desse fluxo de informações, né? Vou fazer a distribuição física, e aí eu entro com o fluxo físico de entrega desses produtos ao meu cliente, seja ele pequeno ou grande, enfim. Mas tudo isso precisa ser gerido com uma qualidade total, né? E aí eu poderia entrar num conceito chamado TQM. O que é o TQM? Total Quality Management, gerenciamento da qualidade total. Então, o TQM não é só do fornecedor, não é só do abastecimento, da produção e distribuição. O TQM é em toda a minha cadeia, certo? E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre pensamento enxuto. Quer dizer, então, não adianta só eu, Daniel Gunnar, pensar em trabalhar com qualidade, mas eu preciso também fazer com que todos os atores da cadeia de suprimentos trabalhem com qualidade total, certo? E aí entra quem? O trabalho do marketing. O marketing tem que trabalhar com a gestão de demanda, certo? Eu trabalhei como gerente de planta na Bahia, onde nós produzíamos uma média de 10 mil toneladas mês de produto, e eu estava produzindo um determinado produto, a área de marketing chegava e eu, não, tem que tirar o caminhão da linha que está carregando o produto, porque entrou uma produção urgente. Então, quer dizer, esse cara aqui, será que ele está trabalhando com qualidade total? Eu não estou dizendo que eu não vou atender a clientela. Eu preciso atender a clientela. E aí fica a pergunta.
de novo, será que o cliente está disposto a pagar esse prejuízo, esses desperdícios dentro da minha cadeia? Né? Então, quando nós falamos do fluxo físico, eu tenho a gestão dos transportes, né? Eu tenho o gerenciamento de inventário. Empresa que não faz inventário tem problemas gravíssimos de produção, problemas gravíssimos de distribuição, seja ela no balcão da empresa, seja ela dentro da fábrica, né? A empresa que não faz o processamento de pedidos, ou seja, tem um sequenciamento de pedidos de venda ou até menos de OPs, de ordens de produção, quer dizer, eu passo na frente e aí eu deixo o cliente esperando, alguma coisa está errada, né? Gestão de embalagem, né? Eu trabalhei muito tempo dentro da indústria, nós fazíamos a gestão de embalagem. A embalagem, se você não tiver com uma embalagem adequada para o armazenamento e movimentação, vai dar problema no produto. A gestão da armazenagem, né? Então, não adianta eu ter tudo isso aqui funcionando, né? E eu não fazer uma armazenagem bem feita, né? Manuseio e movimentação de materiais, quanto mais movimentação, quanto mais manuseio, mais o material se deteriora, né? A manutenção da informação, e aí eu entro na questão dos ERPs, né? Os Enterprises Resource Planning, planejamento dos recursos empresariais, os softwares, né? Então, a gente vê muito hoje no mercado software que não atende a necessidade do cliente. Então, tudo isso você precisa entender que esse desenho é a logística integrada. E aí, quando você traz isso para a logística Lean, qual que é o foco dela? A logística de abastecimento, né? Então, eu preciso entender que eu preciso entender quanto que eu vou entregar para o cliente, para que eu possa, então, fazer essa gestão de quantos modais, ou quais e quantos modais eu vou utilizar. Preciso também fazer a gestão da logística interna, né? Muita movimentação, e isso pode trazer desperdícios dentro da minha cadeia de suprimentos. E aí, a logística de distribuição, né? Então, não adianta eu fazer tudo certo aqui nesse desenho, e na hora de eu entregar para o cliente, entregar fora do prazo, ou entregar o produto com problema, né? E aí o cliente vai ficar descontente, certo? Então, a logística, o que eu tinha comentado sobre o livro Lexo Lean, quem tiver interesse, né, pode estar comprando esse livro aí pelo o site ali, leanshop.com.br, e ele hoje é o glossário aí do pensamento Lean, ok? Bom, eu vou abrir aqui, voltando aqui para falar com vocês. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário, se alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei. Estou à disposição. Tomar uma aguinha aqui, pessoal, e vamos continuar. Então, eu dei esse espaço. Se alguém tiver com alguma dúvida do que eu estou falando aqui, pode ficar à vontade e me perguntar. Estou aqui com vocês. Ok? Vamos continuar, então? Ok? Vamos lá, então? Então, dentro da logística Lean, eu quero falar para vocês sobre a ferramenta, a primeira ferramenta, que é o Kanban. Então, o Kanban eu conheço bem, eu trabalhei com o Kanban, né? O Kanban, ele tem uma origem japonesa, ou seja, o significado da palavra Kanban, literalmente, é cartão ou sinalização, né? Então, esse conceito está relacionado com a utilização de cartões, né? Então, post-it, outros, enfim, né? São cartões. Então, para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série. Então, eu usava o Kanban tanto para a gestão de logística, né, gestão dos estoques, como para a gestão de produção. Então, aqui nós pegamos um Kanban, né? A diferença entre o just in case e o just in time. Então, o just in time, no tempo justo, na hora justa. E o just in case, né, é o termo de empurrar, né, no caso justo ou naquele momento. Então, estoque de reserva para atender e cobrir os problemas. Então, quando eu trabalho com um sistema empurrado ou um just in case, eu vou fazendo estoque,
Ou seja, eu vou fazendo estoque e esse estoque vai crescendo. E aí eu vou esperar um consumo. Quando eu aplico o pensamento, né, o suprimento de Kanban de puxar, veja, eu trabalho com estoques mínimos, conforme eu vou produzindo, conforme eu vou consumindo, né? Eu botei um exemplo aqui de indústria automotiva, porque eu trabalhei em indústria automotiva, então nós trabalhamos dessa forma com o just in time. Então eu vou dar apenas o que eu pedir. Mas tá, professor, como é que eu vou aplicar isso lá na minha empresa, que é um comércio? Meu, vai trabalhar, daqui a pouco eu vou falar sobre ponto de pedido. O material chegou no ponto de pedido, ele vai te dar um start para você repor o teu estoque, mas o teu estoque precisa estar funcionando. E aí, volto à questão de qual modal que eu vou utilizar, vou trabalhar com os lotes mais econômicos e assim por diante, ok? Um exemplo aqui da aplicação do Kanban num posto de produção, né? Então, por exemplo, aí, eu vou estar lá, o posto, nessa informação, número da peça, local de aplicação, localização no xerifado. Então, nessa plaqueta aqui, eu vou ter todas as informações, certo? Que eu preciso. Então, como é que funciona o just-in-time aqui em contentores? Então, conforme os contentores vão esvaziando, né? Conforme eles vão esvaziando, ele manda uma informação, né? Para o gestor da logística, para ele fazer a reposição. Então, pode ser contentores com 100 peças, 200 peças, 500 peças, vai depender da forma como se trabalha, certo? Mas eu posso aplicar isso lá na minha empresa, lá no meu distribuidor, na minha loja de autopeça, na minha papelaria? Pode. Então, você determinou lá, por exemplo, na tua autopeça, que o teu Kanban vai ser de 10 rolamentos, certo? A hora que chegar em 5 rolamentos, é a hora de eu fazer a reposição. Eu posso fazer isso uma gestão visual de cartão, ou eu posso fazer isso no sistema. Tanto faz. Então, eu tenho um Kanban de cartões e eu tenho um Kanban de sistema. Tanto faz. A forma como você vai fazer esse controle é ipsis lipsis, ou seja, depende de cada segmento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um painel de Kanban, ó, veja só, que é um Kanban de manufatura. O painel de Kanban, cada produto vai ter o seu código, perfeito? Então, ele começa sempre, né? Ele começa sempre de baixo para cima, certo? Por quê, professor? Porque quando a pessoa olha no painel de Kanban, ele vai ver os vermelhos aqui, significa que são os mais urgentes. Olhando mais abaixo, ele vai ver o cartão amarelo, ou seja, atenção. E embaixo são aqueles verdes, né? Então aqui tem as quantidades de cartões e assim por diante, né? Que precisam fazer a reposição na produção. No estoque, eu posso usar também, como eu já trabalhei, com o painel de Kanban. Então, por exemplo, o vermelho significa que o meu estoque está no estoque de segurança ou no estoque mínimo. Então, se aquele material está naquele meu estoque, né, na minha logística de distribuição, na minha logística interna, no meu controle de estoque, ele está com esse cartão vermelho, significa que eu preciso ter uma atenção, porque ele já está no meu estoque mínimo. O cartão amarelo me diz que ele está no ponto de pedido. Já está dizendo o nome, ponto de pedido, ponto de ressuprimento, ponto de compra, certo? E quando eu tenho um cartão no meu painel verde, significa que eu estou com o meu estoque máximo, perfeito? Então, essa é bem a curva bem típica, chamada dente de serra, certo? Então, o Just in Time trabalha muito com a questão do Kanban, não é difícil implantar, ele é bem simples, parece, é um bicho de 7 cabeças. Não, gente, é muito simples, basta você determinar quais os produtos que eu vou fazer o controle do Kanban, e aí você aplicar lá na prática na sua empresa, ok? Vamos em frente? E aqui eu tenho 2 exemplos aí de Kanban, né? Então, eu tenho o Kanban de produção, então o número da peça, o tipo, né, o rotor tipo C, o lote, 12 peças, Kanban de produção, ele está, então, na célula J32 e vai para o armazém J32, né? Então, quando o cara recebe um Kanban de produção,
Cada Kanban vai ter a sua cor. De novo, de verde normal, amarela moderada e vermelha prioridade alta. E aí eu vou ter um segundo Kanban, que esse aqui é bem aplicado, viu, pessoal? Na logística Lean, que é o Kanban de transporte, né? Então eu vou pegar a peça 1, 2, 13, a descrição do produto, né? Rotor tipo C, o lote, quantidade, aonde ela está? Na célula J32. Para onde que eu vou levar? Para o posto L45, certo? Então, é uma logística Lean visual. Então, eu não tenho a necessidade de estar implantando muito papel, essa coisa toda. Então, ele é bem sucinto, bem enxuto, né? Por isso que o nome é logística Lean, para você fazer essa gestão interna de produção, de movimentação de materiais, ok? Mas por que que as empresas têm medo e receio de implantar o Kanban? Eu falo para vocês. Então, aqui nós temos o Kanban, certo? Primeiro ponto, o setup. O que que é o setup? A preparação de máquinas, né? É muito longo. Então, quando eu tenho um setup de máquinas, isso se aplica muito à indústria, né? Quando eu tenho um setup muito grande, muito longo de máquinas, eu não consigo trabalhar com Kanban. Segundo ponto, qualidade. Então, quando eu trabalho com um processo que não tem uma qualidade efetiva, eu vou ter problema. Por quê? Entende-se que quando eu tenho uma distribuição de Kanban, esse produto já foi pré-inspecionado, esse produto já está pronto ou para ir para a montadora ou para o fabricante, já está pronto para entregar no atacadista, no varejista, na lojinha, na papelaria, na autopeça, seja qual for o segmento que você trabalha. Ponto. E o terceiro, né, manutenção de equipamentos, né, não é feita uma manutenção de equipamentos, e aí eu tenho paradas constantes, e um layout de armazém, um layout de almoxarifado que não é condizente com a maneira como é feita essa movimentação interna dentro dos meus almoxarifados. Então, as empresas têm um pouco de medo, e eu acho que nesse momento é importante frisar isso para vocês, que nós precisamos resolver, como eu falei há pouco, fazer o dever de casa, verificar quais são os pontos principais que eu preciso atacar, para que então eu consiga aplicar a filosofia Kanban, ok? Uma outra ferramenta dentro do Lean é o cross-docking, né? Então, o cross-docking, na tradução literal, chama-se cruzando as docas. Então, esse termo surgiu para explicar um sistema em que as mercadorias descarregadas pelos navios nos galpões eram transportadas por meio de esteiras automatizadas para os caminhões já organizados por região. Então, já saía do navio, né? E, através de esteiras, iam sendo colocados nesses caminhões para fazer as entregas, perfeito? Então, ele é muito utilizado, o cross-docking, né, para produtos que têm elevado índice de giro e de perecibilidade. Então, material que tem um giro muito rápido e que tem uma perecibilidade alta, e aí nós pegamos materiais, por exemplo, alimentícios, né, ou produtos farmacêuticos, né, inclusive produtos farmacêuticos, para quem não sabe, precisa ficar numa câmara fria, aquela coisa toda, carnes, as coisas tem que ficar numa câmara fria, porque são produtos que estragam muito rápido. Então, e que esses não são estocados. Então, eles apenas passam só cruzam esse armazém, indo direto ao ponto de venda, sem passar pelo processo de estocagem. Beleza? Então, o cross-docking seria isso. Produtos que têm um índice de giro muito alto e uma perecibilidade. Perfeito? E aí, após esses estágios aí, que vão passar pelo cross-docking, o produto está pronto para distribuição. O cross-docking é usado para diminuir o armazenamento, aumentando o quê? O fluxo entre o fornecedor e o fabricante. Perfeito? Então, quando nós falamos de armazenamento, o cross-docking, na verdade, dentro da logística Lean, é para reduzir custo de armazenamento, que hoje é cobrado por metro cúbico. Existem empresas, e vocês devem saber disso, no Brasil, que ganham dinheiro por metro cúbico, ou seja, um por um. Para você armazenar um pallet, para você armazenar uma caixa dentro do armazém dele, ele vai te cobrar por isso. E isso tem um custo muito alto para a companhia, perfeito? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó.
Então, você tem uma armazenagem tradicional. Eu fiz a compra, né, solicitei, vou receber, vou movimentar, vou armazenar. A solicitação vem, vou fazer a separação, né? E aí nós entramos num outro termo de separação, nós vamos deixar para falar numa outra oportunidade, chamado de picking, certo? O picking de separação, perfeito? Que está aqui. Vou fazer essa entrega e vou baixar o estoque. Então, essa armazenagem aqui, ela tem um custo, certo? Existe um custo que nós chamamos de custo de armazenagem, perfeito? Existem cálculos em cima disso, essa coisa toda. Então, o cross-docking, em suma, seria isso aqui, ó. Então, doca 1, 2, 3. Essa doca vai chegar essa mercadoria, vou fazer as separações, ó. Separação 1, separação 1, separação 1 para o cliente 1, separação 1, 1, e assim por diante. Atenção, pessoal. Quando a gente fala de cross-docking, e eu tenho bastante experiência nisso, eu trabalhei com vários fornecedores, trazendo matéria-prima e também fazendo gestão de armazém, nós fazíamos gestão de produto acabado e assim por diante. O prazo máximo é de 24 horas no depósito, né, no almoxarifado, na armazenagem, tá? Após esse período, o operador logístico, a transportadora, poderá cobrar diária, ou seja, metro cúbico do produto armazenado, tá? Então, aqui ficou faltando, na verdade, uma palavra aqui, né? Eu posso até arrumar aqui para vocês depois, mas o prazo máximo é de 24 horas no processo de armazenagem, perfeito? Ou no processo de armazenagem. Então, passou dessas 24 horas, o operador logístico ou a transportadora, ela tem todo o direito de cobrar de você a armazenagem, perfeito? Então, nós não podemos jogar a responsabilidade do nosso operador logístico na nossa transportadora, perfeito? Para fazer a armazenagem disso, ok? Mais uma ferramenta da logística Lean, o Milk Run. Então, quando eu traduzo ao pé da letra o Milk Run, qual é o significado? Corrida do leite. Então, esse processo de um transportador passar em 2 ou mais fazendas, né, sem cruzar o caminho na rota, retirar o leite e em seguida entregá-lo a uma empresa de laticínio, deu-se o nome, então, de Milk Run. Então, o transportador passava coletando esse leite e entregava lá na empresa de laticínio para fazer a pasteurização do leite e assim por diante. E aí foi trazido essa ferramenta para dentro da logística Lean, né? Então, é um método de acelerar o fluxo de materiais entre plantas produtivas, no qual os veículos, ou seja, os caminhões, que é o mais utilizado hoje, seguem uma rota para fazer múltiplas cargas e entregas em muitas plantas produtivas. Um exemplo, né? Eu trabalhei muito tempo com o Milk Run dentro da Renault, onde o nosso fornecedor, nosso transportador, né, nós tínhamos lá um operador logístico que fazia essas pequenas coletas, né? Então ele coletava em vários fornecedores e entregava na fábrica, perfeito? Qual é o objetivo do Milk Run? Ponto. Reduzir custo logístico, porque aí eu vou estar usando um equipamento, um veículo para fazer essas coletas. Controlar os materiais em trânsito, então eu posso ter o controle de estoque terceiro. Reduzir os níveis de estoque, porque aí eu posso estar utilizando esse formato, né, de coleta nos meus fornecedores e trazer isso para dentro da minha companhia, perfeito? Então eu trabalho praticamente com quase estoque zero, quase, eu não estou falando estoque zero, é só para entender, não existe estoque zero, sempre vai ter no mínimo uma peça ou duas lá no teu estoque. Uniformizar o volume de recebimento de materiais, porque aí, quando eu determino que tipo de embalagem que eu vou fazer, dentro do Milk Run montadora, existem embalagens padrões, então ela faz essa logística reversa de embalagens, isso facilita bastante na hora de você fazer essas coletas, e aí o descarregamento vai agilizar bastante na hora que você faz esse Milk Run, certo? Então, um exemplo aqui, ó, do Milk Run. Então,
ele vai ter um tempo, obviamente, para fazer essas coletas. Passa no fornecedor 1, passa no fornecedor 2, passa no fornecedor 3, passa no fornecedor 4 e vai entregar direto na montadora ou direto na minha empresa. Perfeito? Bom, eu vou voltar aqui para o curso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer deixar para o final? Eu estou à disposição de vocês. Estou indo muito rápido? Estão entendendo bem? Como é que está aí para vocês? Eu quero um feedback de vocês. Tá certo, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo bem o que estou falando. Eu estou procurando ser o mais claro possível dentro da minha dinâmica, da minha didática. Perfeito? Obviamente que um curso desse, a gente fala bastante teoria, mas os meus cursos presenciais tem bastante exercício, passo vídeos, a gente faz dinâmica de grupo, mas, infelizmente, o tempo é curto, então eu dei uma enxugada no assunto. Mas vamos lá, estou à disposição de vocês aqui. Qualquer coisa, vocês me deem um grito aí, ok? Vamos lá? Então, nós tínhamos falado lá atrás sobre a filosofia, né? A filosofia enxuta, a mentalidade enxuta. Então, a aplicação dos princípios do pensamento enxuto, que é o Lean Thinking, né? Então, o pensamento enxuto, fazer as coisas enxutas, determina, então, a estrutura e os processos nas organizações, que mediante a eliminação, olha aí, de novo, de desperdícios e iniciativas de melhoria contínua, ponto. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, tá? Eu vou escrever aqui de novo, tá? TQM. O que é o TQM? Management ou Total Quality Management. Gerenciamento da qualidade total. Né? Eu li um livro uma vez, eu até tenho na biblioteca aqui na minha casa, que falava assim, por que o TQM falha? E o autor foi muito claro. Ele diz assim, o TQM falha porque as pessoas não pensam enxutas, porque as pessoas não têm o Lean Thinking, as pessoas, elas estão tão preocupadas em fazer, muitas vezes de qualquer jeito, feito sem um POP, sem um procedimento operacional padrão, né? Ah, professor, mas lá na minha empresa tem a ISO 9001, já na versão agora recente aí que teve, né, 2015, 2018, se eu não me engano, a última versão, lá na minha empresa tem todos os procedimentos operacionais padrão, lá tem um processo ISO. Gente, desculpa, minha opinião, tá? Eu conheço a 9000, a 14001, a ISO TS 16949, que é uma norma regulamentadora para a indústria automotiva, e agora, em 2016, se eu não me engano, ela teve uma mudança, agora se tornou IATF, que é uma norma regulamentadora mundial para a indústria de autopeça, montadoras de carro, certo? Conheço a ISO OSAS, a 18001. Então, assim, já trabalhei com todas essas ISO. Inclusive, eu sou auditor da qualidade da 9000. Em muitas empresas, pessoal, a ISO 9001 é só para bonito. Certo? Então, você chega lá, né? Tá o certificado, ISO 9001, e aí você vai perguntar para a pessoa que está lá trabalhando na logística. Não, o negócio é o seguinte, eu faço a minha parte, aqui a minha responsabilidade é entregar o produto no dia certo, a produção já diz a mesma coisa, eu preciso, então, produzir de acordo com o que foi pedido pelo departamento de vendas. Será que é assim mesmo? E aí você vai lá no estoque do camarada, uma bagunça, ninguém se entende. Você vai no departamento de compras, ninguém se entende. Você vai no departamento de marketing, o marketing nunca pisou na fábrica, o marketing nunca foi lá no estoque.
a área de vendas nunca procurou entender como é que funciona uma logística. Vamos pegar um exemplo aí, eu trabalhei com produtos importados. Meu, tem produto que demora 90 dias para chegar, né? Então fazia muita importação dos Estados Unidos, importação da China, depois importação da África do Sul, Índia. Então, esses produtos demoram para chegar, matéria-prima, né? E aí, será que essas pessoas, elas entendem a cadeia de suprimentos? E aí eu volto lá naquele primeiro desenho da fase 3, de 1990, ali, início dos anos 90. Será que aqueles problemas foram eliminados? Pensem nisso, tá? Então, voltando aqui, ó. Mediante a eliminação de desperdícios e iniciativas de melhoria contínua, buscam obter melhores níveis de produtividade e eficiência, tá? Quando a gente fala de produtividade, mas o meu processo tem produtividade. E aí você vai observar faço consultorias, né? Você vai lá no calo, né? Lá no calcanhar de Aquiles do empresário. Você vê que ele acha que está tendo produtividade, mas ele tem desperdícios diários, e ele não consegue computar isso, ele não tem ninguém computando isso. Mas como que eu faço isso, professor? Através de indicadores. E aí eu quero deixar essa pergunta para você. Quantos indicadores você tem na área de logística? Quantos indicadores você tem na área de estoques? Quais indicadores da área de compras você controla? Você faz pesquisa de satisfação externa do teu cliente? Veja, nós estamos aí nessa pandemia, certo? Nós precisamos, então, agora pensar muito mais enxuto do que antes. E quando você fala de eficiência, né, eu posso puxar uma perna para eficácia, né? Então, a eficiência é fazer coisa certa. A eficiência é gastar menos, né? Fazer gastando menos. A eficácia é o objetivo. E a efetividade? A efetividade seria o quê? Eu alcançar a meta. Ah, mas eu tenho uma meta lá por mês, professor. Mas você está conseguindo alcançar essa meta? Né? Fica a dica para vocês. Quem tiver interesse, compra o livro A Meta, do professor doutor físico Eliar Gudrá, recentemente faleceu. Quem tiver interesse, então, compra esse livro, A Meta. Muito, muito bom, que ele fala sobre a eficiência, a efetividade, né? Fala sobre a eficácia. Então, quais são esses lean thinks? Primeiro deles, especificar o valor de cada processo dentro da minha cadeia logística. E é o que eu coloquei aqui para vocês. Eliminar desperdícios. E o que eu vou ter que fazer então, professor? Você vai ter que fazer um mapeamento. Como assim? Tá aqui, ó. O mapeamento. Identificar e mapear o fluxo de valor, né? Então, isso é muito utilizado na produção, e eu aprendi isso na prática, e nós mapeamos, né, 3, 4 empresas que eu passei, eu mapeei todo o fluxo de valor, e aí cada fluxo de valor, eu tenho um tempo que é produzido, um tempo que é feita a distribuição, e aí você pode usar essa ferramenta, o VSM, né, que é o mapeamento fluxo de valor. Feito isso, eu preciso criar um fluxo contínuo, perfeito? O que seria o fluxo contínuo? Cumprir os lead times dos processos. Lembra que eu falei para vocês sobre a logística enxuta? A gestão enxuta? A coisa mais feia que tem no mercado, isso eu aprendi com mais de 20 anos na prática de logística, e hoje como consultor e professor, é você prometer algo para o teu cliente e você não cumprir. Então eu coloquei ali embaixo, cumprir os lead times dos processos. Só um minutinho, pessoal, que eu vou desligar aqui. Ok. Desculpa. Vamos lá.
cumprir os lead times dos processos. Ou seja, se eu prometi entregar para o meu cliente dia 20, que é segunda-feira, às 10 horas da manhã, entregue. Mas não prometa nada que você não pode cumprir. Esse é o pensamento enxuto, certo? Então você fez um mapeamento, verificou os desperdícios, identificou, né, e mapeou o fluxo de valor, que é o VSM. Trabalhou no fluxo contínuo, conseguiu cumprir os tempos dos processos. Você começa a trabalhar com uma produção mais puxada. Ou seja, responder à puxada do cliente. É o cliente que determina o que vai ser estocado, é o cliente que determina o que vai ser comprado, é o cliente que determina o que vai ser entregue, e não você empurrar isso para o cliente. Um exemplo aí, né, do tempo que eu passei em indústria, o departamento de vendas entrava em contato com o setor, com o cliente e falava, escuta aqui, ó, eu tenho 100 quilos de um determinado produto, você não está precisando desse produto aí, não? Meu, e aí o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de gestão de demanda junto ao meu cliente final, ao nosso cliente final. Ligando para o cliente, qual que é a sua demanda? Qual que é a média de consumo? Ah, mas eu não tenho, Daniel, como entrar em contato com o meu cliente. Eu não tenho como fazer esse trabalho. Então, utilize o sistema, utilize o RP que você tem, seja ele o SAP, seja ele o Proteus, seja qual for o sistema, certo? E aí, quando eu trabalho com serviço, como eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, coloquei aqui, serviços e produtos personalizados, ou seja, coisa mais gostosa do mundo que tem é você entregar aquele produto ou aquele serviço personalizado. E aí você vai ser o top of mind. O que é o top of mind? Aquele, né, o market share de mercado, né, que se fala, é aquele que o cliente sempre lembra. Puxa, eu vou comprar naquela empresa, porque aquela empresa me atende bem, certo? Eu vou comprar naquela empresa porque ela cumpre os lead times dos processos. Eu vou comprar naquela empresa porque o transportador que entrega o produto para mim cumpre com o prazo. Mas para isso eu preciso mapear isso, eu preciso eliminar os desperdícios, eu preciso cumprir os lead times dos processos. E aí eu chego no estágio 5, que é perseguir a perfeição. Tá? O que é perseguir a perfeição? Você já deve ter ouvido falar, alguém ter estudado sobre isso aqui. Essa ferramenta poderosa que nasceu dentro do Japão, chamada Kaizen. Tá? Então, o Kaizen é mudança, Kaizen, para melhor. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. É perseguir a perfeição. Ah, eu já estou fazendo bem feito. Poxa, mas eu poderia melhorar. É a melhoria contínua, é o TQM, né? E eu coloquei essa frase ali para vocês. Se você não procura a perfeição, você nunca alcançará a excelência. E eu me cobro muito por isso hoje. Mesmo estando, teoricamente, fora da indústria, mas como professor, como consultor, eu não vou fazer uma consultoria na empresa do meu cliente só para pegar o dinheiro dele. Eu vou lá para dar resultado para ele. Eu vou lá para fazer com que as pessoas comecem a pensar enxuto, que as pessoas comecem a fazer o processo de forma mais enxuta, que os processos de fato funcionem. Porque senão eu estaria pregando uma coisa, né? Eu estaria doutrinando uma coisa, mas fazendo outra. E foi assim que eu aprendi dentro das empresas por onde eu passei. Ok, pessoal? Quais são os 8 desperdícios do Lean? Bom, dentro da manufatura logística, o primeiro deles é a superprodução. Produzir muito ou produzir antecipadamente. Então é a superprodução, fazer estoque, né, para 5 anos, para 1 ano, para 6 meses. Mas será que precisa fazer tanto estoque assim? Segundo, transporte. Todo transporte acima do necessário é desperdício.
todo esse transporte que você faz que não há necessidade é desperdício. Terceiro, estoques. Qualquer estoque acima do mínimo para se executar o trabalho. Então, eu vou trabalhar com estoque médio. Existem cálculos para isso, existem formas de trabalhar em cima disso. Espera. Espera por peças, espera pelo fim do ciclo de uma máquina, espera do cliente. Né? E aí eu quero deixar uma outra fase para vocês aqui. Que eu aprendi com um gestor dentro da Renault. Ele falava assim, Daniel, eu sei que você é um pecador. Todos nós somos. Então você vai na igreja no domingo, seja qual for a sua religião, e você vai pedir perdão pelos teus pecados. Para quem você vai pedir? Para Deus. Deus perdoa os seus pecados. O cliente não te perdoa. Se você deixar esperando ele, e aí eu volto lá atrás que nós falamos, você prometeu o prazo e você não cumpriu, ele não te perdoa. Perfeito? Então só quero deixar isso aí para vocês. Processamento, qualquer processo extra é desperdício. Né? Por isso existe o estudo de tempos e movimentos. Quanto tempo eu demoro para fazer tal movimentação? Quanto tempo eu demoro para fazer uma contagem de estoque? Quanto tempo eu demoro para processar um pedido de compra? Quanto tempo eu demoro para entregar para o cliente? E assim por diante. Reparos. Qualquer conserto que eu tenha que fazer, que não está programado, é um desperdício. Movimentação. Qualquer movimento que não agregue valor, desperdício. E aí, na minha opinião, um dos mais graves dentro das companhias é o desperdício intelectual. Qualquer atividade eu falho que consuma o tempo ou o talento de uma pessoa sem agregar valor. Né? Então, as pessoas perdem muito tempo, é retrabalho, é trabalho que tem um procedimento escrito, as pessoas não seguem, e assim por diante. Então, aqui eu coloquei para vocês um gráfico, né? Das organizações de manufatura. Então, veja aqui, ó. 60% são as atividades desnecessárias que não agregam valor. 35% são as atividades necessárias que não agregam valor. Né? E apenas 5% das atividades que agregam valor. Então, fica esse desafio para vocês. Quais são as atividades desnecessárias que não agregam valor na tua logística? E aqui dentro das atividades necessárias que não agregam valor? Eu posso reduzir isso? Você vai ter que fazer um trabalho em cima desses desperdícios, perfeito? E dentro das organizações de serviço? Serviço de entrega, serviço de logística, serviço de separação, seja o que for. Então, vamos aqui, ó. Atividades desnecessárias que não agregam valor, 49%. Atividades necessárias que não agregam valor, 50%. Atividades que agregam valor, apenas 1%. Então, é eu trazer serviços melhores ao meu cliente, é o top of mind que eu acabei de falar, trabalhar com produtos e serviços mais personalizados, é isso que o cliente espera de nós, certo? E mais ainda agora, nesse momento de pandemia, nesse momento delicado da economia, o cliente vai exigir mais e mais de nós, pessoal. E, quase finalizando aí nossa apresentação, queria falar para vocês um pouco sobre a logística, a filosofia just in time nos estoques. Então, você imagine que a tua organização está aqui, ó, certo? A tua organização é esse barquinho aqui, certo? Teus estoques é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Certo? Embaixo desses estoques altos, o que nós temos? Operadores treinados, retrabalho, problemas, de diversos tipos de problemas, refugo, entregas atrasadas, defeituosas, filas, quebras, demanda estável. Tudo isso está escondido embaixo do meu estoque. Em 2006, quando eu assumi o setor de suprimentos de uma indústria química e logística e compras,
nós tínhamos 750 mil reais de materiais parados, de estoque parado. Quando eu fiz esse levantamento, que eu apresentei isso para a diretoria, que o diretor olhou aquilo e ficou, meu Deus, que isso? Tá doido? E aí começamos a fazer um trabalho de redução. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Os estoques foram sendo reduzidos e os problemas começaram a aparecer. Pessoas, processos mal feitos, tudo aquilo que a gente está falando lá desde as 8 horas. E você, como gestor, tá? O super-homem lá, né? A super-girl lá, pode ser, que eu apresentei, você, como gestor, tem que atacar esse problema. Porque quando você faz esse ataque seletivo através de planos de ação, através de melhorias contínuas, em cima desses problemas, o que acontece? O resultado é: sistema opera suavemente com menores níveis de estoque. Ou seja, os meus estoques reduzidos. Então, é esse o trabalho que a filosofia Just in Time trabalha em cima dos estoques. E aí eu quero deixar essa pergunta no ar para você. Como estão os teus estoques? Quanto você tem de estoque obsoleto na sua empresa hoje? Você tem feito inventário rotativo ou cíclico, periódico? Qual foi a última vez que você fez um inventário? Qual foi a última vez que você fez uma contagem do seu armazém? Quando? Anota isso aí. Para amanhã, ou quando você retornar para a tua atividade, você pensar nisso. Será que o estoque que eu tenho hoje lá é o ideal para eu trabalhar? Ou é um estoque dispensável, um estoque que está morto? Ok? Então pensem nisso. E para a gente finalizar aí a nossa conversa, existe uma ferramenta chamada PDCA. O ciclo PDCA. O ciclo PDCA é um dos mais conhecidos aí para ajudar na execução do planejamento estratégico de forma eficiente nas empresas, certo? Então, quando você olha para esse ciclo PDCA, você tem 4 pontas principais. O plan, que é o planejamento. Então, primeiro passo, vou localizar o problema. Em cima disso, eu vou estabelecer planos de ação, ou eu posso ter N planos de ação em cima dessa localização. Ok. Parou. Minha sugestão: enquanto você não fizer um bom planejamento de tudo que você precisa organizar lá na sua empresa, na sua logística, na sua produção, no seu compras, no seu estoque, no seu vendas, não passe para a próxima fase. Porque quando não existe um planejamento, existe um fasejamento. Vocês dão risada? Mas é isso mesmo. Fasejamento. O fasejamento é a falta de planejamento estratégico na área de logística. Se fala muito hoje nas faculdades, se fala muito hoje em bancas de apresentação, eu participei de bancas, fui orientador de alunos. Por que nós não fazemos planejamento? Fica a pergunta no ar. Então, planeje. Fez um bom planejamento, estabeleceu os planos de ação, eu vou passar para a execução desse plano. Né? O que seria essa execução do plano? Colocar em prática. É óbvio que você vai errar, não é perfeito, mas você vai colocar em prática. Feito isso, você vai fazer uma checagem no meio do teu projeto. Verificar se você foi efetivo, se você alcançou a meta. Como é que eu faço isso? Através do acompanhamento de indicadores. Lembra que eu falei lá atrás sobre indicadores? Quantos indicadores você tem? Quais indicadores você tem dentro da logística? Quais você acompanha? Você faz reuniões regulares desses indicadores?
Quando você não atinge a meta, você cria um plano de ação, você cobra das pessoas. E isso é pensamento Lean, né? Os 5, né, ciclos dentro do Lean. Ok, eu faço tudo isso, né? Quando você for para a ação, certo? Ação corretiva no insucesso. Então, você tinha uma meta, você tinha um indicador. Não alcançou a meta, né? O meu indicador não foi bom, esse projeto não... Vou criar uma ação corretiva em cima desse insucesso. Tive sucesso. Opa, consegui atingir minha meta, tá legal. Vou padronizar e treinar no sucesso. Tá? Então, o ciclo PDCA é uma constante. Se vocês observarem aqui, ó, ele não para nunca. PDCA, PDCA. Lá na Renault a gente falava, a linguagem nossa de fábrica, qualquer coisa, vamos fazer um PDCA? Vamos fazer um PDCA? Vamos fazer um PDCA. E aí eu quero deixar aqui para vocês uma dica, tá? Quem tiver interesse, pode estudar essa ferramenta aqui, dentro da gestão da qualidade, chamada MASP. Método de análise e solução de problemas. Repetindo, método de análise e solução de problemas. É a implantação das 7 ferramentas básicas da qualidade. Tá? Eu tenho dou aulas, inclusive, de gestão da qualidade e pergunto muitas vezes para os alunos. Me diga aí uma ferramenta básica de qualidade. O diagrama de Ishikawa, né? Diagrama Ishikawa. Então ele fala lá, é diagrama de espinho de peixe, né? Então, a cabeça do peixe, e aí eu vou ter as escamas do peixe, são 6 escamas, cada escama dessa aqui é um meio, cada um desse aqui é um problema. Ok. E o problema vai na cabeça do peixe. E aí a pergunta que não quer calar. Esse aqui é o diagrama de Ishikawa, ok? Eu pergunto, quantos de vocês aplicam isso na prática? Então, professor, eu vi lá na faculdade, eu fiz um curso, fiz uma pós-graduação. Então, eu acho que a gente não pode ficar só no falar. Eu acho que a gente tem que colocar isso em prática e fazer agora, mais do que nunca, funcionar essa engrenagem, funcionar esse pensamento enxuto, ok? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Aqui eu vou deixar umas referências, depois eu acho que a Fernanda vai mandar para vocês, tá? Eu quero deixar agora aberto para vocês perguntas. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida do que eu falei aqui, eu estou à disposição de vocês. De repente eu falei alguma coisa que ficou, sei lá, não ficou explicado, certo? Eu estou à disposição de vocês, podem ficar à vontade, ok? Eu vou repetir, se alguém ficou com alguma dúvida, eu estou à disposição, podem perguntar o que vocês acharem interessante. Eu dei uma pincelada ali em ferramentas da qualidade, dei algumas pinceladas em compras, porque eu também trabalho em todos esses temas, né? Então, eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Que bom, Maria. Fico feliz. Queria agradecer a todos vocês, tá? A todos vocês que participaram desse treinamento. No dia... Não sei se eu posso falar aqui, Fernanda. No dia 23 do 4, agora, às 20 horas, eu vou estar dando um treinamento de compras. Tá? Quem tiver interesse também já pode estar se programando para participar. E aí eu vou
abranger toda a gestão, né? Como fazer essa gestão, que é um braço lá daquele desenho que eu mostrei para vocês, né, dentro daquela logística pós anos 90 ali, perfeito? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Fernanda, a ajuda também muito bacana do Jack, que me ajudou, e que vocês consigam colocar em prática, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, Fernanda, eu vou desligar aqui. Que vocês consigam colocar em prática, tá, todos esses ensinamentos. Como eu falei, foi rápido, é pouco tempo, mas um pouco do meu conhecimento prático dentro da logística é esse. É óbvio que se a gente for abrir, né, o leque ali, você vai longe, vai muito longe, né, não é em 2 horas, você vai falar 1h30, mas eu espero ter sido claro, sucinto, espero não ter ofendido ninguém, porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui durante a aula, mas que realmente vocês consigam, como eu falei, colocar em prática. E só para finalizar, eu quero deixar esse desenho aqui para vocês, tá? Só para a gente finalizar aqui. Quero deixar esse desenho aqui para vocês. Tá? Esse aqui é um desenho clássico das minhas aulas, certo? Então, eu quero que você observe aqui, ó, cada ponto desse aqui. E que você analise profundamente aonde estão os desperdícios. Perfeito? Fazendo isso, você já consegue implantar isso na prática lá na sua empresa. Perfeito? Então é isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Bom, pessoal, um bom descanso a todos vocês. Novamente agradeço a atenção de todos. E no dia 23 nos encontramos novamente. Ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.